Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, estamos aqui para mais um momento devocional e agora tudo em nome de Jesus assim entrou em ordem. Então agora nós teremos aí somente as segundas-feiras e não mais um dia aí na semana. Eu agradeço a compreensão de vocês, o carinho de vocês por estarem aqui comigo e glória a Deus por isso. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. E o nosso tema devocional de hoje é Aproveitando a Mocidade, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do 7 ao 7 ao 10. Eclesiastes, capítulo 11, do 7 ao 10. É bem curtinho os versículos, tá? Mas muito intensos. E diz assim: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, a adolescência e a juventude... A juventude e a adolescência, elas são vaidade. Diz assim a exposição do texto: conselhos são sempre bem-vindos, ainda mais conselhos contidos na palavra de Deus. É isso que encontramos nos últimos 2 capítulos do texto de Eclesiastes. Me perdoe. E não é qualquer tipo de conselho. A partir do versículo 7 do capítulo 11, o autor dirige seus conselhos aos jovens. O convite é para que usem da juventude para viver de modo que agrada a Deus, fugindo do que é inútil e consciente do que haverá um tempo em que não terão mais toda a vitalidade da sua mocidade. Em outras palavras, Salomão está dizendo: vocês não vão ter a mesma força, o mesmo aquele calor, aquela vitalidade, né, aquela energia que vocês tinham, porque tudo passa, até a nossa idade, né, passa. E diz assim, ó: jovens, vivam de modo que agrada a Deus e não para honrar a Satanás. Se tem um jovem que viveu de forma a agradar a Deus de forma íntegra e santa e irrepreensível, uma pessoa que ela não precisa ser corrigida, uma pessoa irrepreensível é isso, uma pessoa que ela não precisa ser corrigida aí por ninguém. Foi José. José fugiu da aparência do mal. José passou pelos processos glorificando e exaltando o nome do Senhor, sem mendigar, sem quebrar os processos, sem pular etapas. Ele viveu a sua vida de forma modesta, de forma de obter a sua vida casta em santidade. Ele viveu de modo santo, de modo a agradar ao Senhor em tudo, na sua postura em tudo. Só que hoje nós vemos tanto jovens quanto adolescentes vivendo de formas totalmente opostas àquilo que a palavra do Senhor diz. Acha que para glorificar a Deus precisam estar no mundo, estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Precisam estar com seus corpos nus, mostrando e ainda marcando versículos bíblicos embaixo. Isso não honra a Deus, né? Acham que ficar é a onda do momento e só porque eu sou adolescente, porque eu sou jovem, mas eu sirvo a Deus e Deus entende. Eu posso sair beijando quem eu quiser e posso ficar com quem eu quiser. Posso experimentar coisas do qual eu nunca jamais experimentei, que isso vai glorificar a Deus. Porque Deus conhece o meu coração. Isso é a pior frase de efeito maligna. Deus conhece o meu coração, né? Então, curte todos os tipos de festas pagãs, né? Halloween, carnaval, festa junina, e tá tudo bem.
Tá tudo bem eu no mesmo período, na mesma época, eu me vestir com roupas quadriculadas, todas de xadrez, eu ir comemorar, eu fazer todos os tipos de pratos típicos, e aí eu apresento a Deus. Isso não agrada a Deus, isso é um sacrifício do qual você está fazendo. E Deus, ele não quer sacrifício, Deus quer a nossa obediência. Então, ou nós servimos verdadeiramente a Deus, ou não servimos a Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. E as suas atitudes, as coisas que você vive, propaga, anuncia, com a sua boca você anuncia algo, mas com a sua vida você anuncia ao Deus que você serve pelas suas próprias escolhas. Então, quando um jovem, um adolescente, ele for pedir conselhos, esteja aberto, ainda mais de pessoas que já viveu tanto que você, o que você não viveu, pessoas que já viveram muito à frente, já estão muito à frente de você. Se você vai procurar um conselho, ouça, ainda mais se for mediante a palavra de Deus. Conselhos bíblicos levem para a sua vida. E não seja como Salomão, aproveitou a sua vida, fez alianças erradas, fez tudo que não podia fazer, desagradou a Deus, para chegar ao final da sua velhice, ao final da sua vida, para dizer que tudo o que ele obteve, tudo o que ele almejou, tudo foi vaidade. Então, eu sempre digo isso, é um conselho, jovens, adolescentes, mulheres, homens, enfim, seja quem for, a idade que você tiver. Não espere chegar ao final da sua vida para ver que tudo não passou de vaidade. Correu atrás de coisas que não precisava correr, correu atrás de coisas, buscou coisas fúteis e deixou de buscar o que realmente importa, que é a presença de Deus. E a discussão, ela diz assim: a gente nem sempre costuma pensar sobre a vida ou sobre o privilégio de cada um dos nossos dias. A cada novo ano, a cada aniversário é também um ano a menos de vida. Mas em si a reflexão primária nem é esta. É sobre a vitalidade dos dias da juventude. Muitos estão usando e aproveitando da sua juventude como se não houvesse amanhã, de forma desonrosa. A tua vida e modo de viver aproxima pessoas de Cristo? A sua maneira de viver, o seu comportamento, as suas escolhas, elas têm aproximado pessoas de Cristo e muito mais. A sua vida você tem se aproximado cada vez mais de Cristo? Saiba que cada ano que nós completamos não é mais um ano, mas é menos um ano que nós já chegamos mais perto de Cristo, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora do qual o Senhor vai nos chamar. O dia que a trombeta tem tocado, o arrebatamento tem acontecido para muitos no individual. Antes de ser o coletivo, esse arrebatamento está acontecendo no individual. Então não viva os seus dias. Ai, mais um ano de vida que eu tenho para poder fazer o que eu tenho vontade. Não. Você está vivendo para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então não deixe com que os anos se passem, né? E nós não ficamos mais velhos, mas nós nos achegamos mais perto de Cristo. Porque a Bíblia fala que até os 70 é enfado e cansaço. Mas tem muitos, como esse acidente do avião, que aconteceu, muitos morreram tão novos, crianças. Pessoas que tinham 30 anos, 20 e poucos anos, enfim. Tão mais novos do que eu, vou fazer para a glória de Deus, se assim o Senhor me permitir, 37 anos, eu vou fazer dia 29 de agosto. Se assim o Senhor me permitir. Então a gente fica pensando, meu Deus, eu vivi até um pouco mais do que eles, mas a cada dia mais que passa, nós... É menos um dia de vida que nós temos, pode ser até mais um ano de vida, mas olhando pelo prisma da palavra, é menos um dia de vida que nós estamos aqui nessa terra, porque tudo aqui é passageiro, nós somos forasteiros em terra estranha. E o objetivo diz assim: a lição de hoje tem por objetivo nos fazer refletir sobre a forma como vivemos, a nossa mocidade também, como e onde empenhamos nossa força e o nosso vigor. Vivemos num pleno século XXI em que a vaidade reina. Há um padrão pelo mundo estabelecido que muitos perderam e pasmem dentro da igreja. Estão vivendo a vida como o Senhor do mundo. Estão vivendo das suas maneiras, as suas práticas, do jeito que quer, sem pensar que existe um Senhor que você escolheu, você levantou suas mãos, você desceu as águas do batismo
e estão vivendo de forma sem refletir os seus próprios dias. A cada desastre que acontece, a cada acidente que acontece, tem que ser uma reflexão para as nossas vidas de como nós estamos vivendo a nossa vida e como a nossa vida está perante o Senhor. E o contexto diz assim: o livro de Eclesiastes parece tratar como um assunto primordial a sabedoria e a necessidade desta. Disse que o livro é reflexão de um homem mais velho, mais vivido e, portanto, mais sábio. Dentre os vários conselhos que encontramos nas páginas desse livro, o autor reflete sobre o vigor da juventude e o empenho de sua força. O texto desperta nos ouvintes e leitores uma análise de como se vive. Dentre as sabedorias de Salomão, este nos ensina a desfrutar nessa vida, em santidade ao Senhor. Então a sua vida é para ser desfrutada e gasta na presença de Deus, não por aí como você quer, como você imagina ou pretende, pois dias maus estão vindo para todos. Além disso, o texto nos convida a abandonar a ansiedade e as preocupações dessa vida, que desgastam o nosso corpo, e a única maneira de realizar isso é colocando nossos anseios diante de Deus. E olha só o que diz o contexto, né, para agregar aqui. Não precisamos chegar ao fim da vida e dizer como Salomão, tudo é vaidade. Salomão viveu mais do que ele poderia viver. Ele viveu da sua forma e a sua maneira. E Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, vai dizer para nós entregarmos todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Lança, né, ao Senhor as suas preocupações. E algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é isso: quem entrega não se preocupa. Quem entrega não se preocupa e não fica ansioso. O corpo oscila quando nós nos preocupamos. Eu que passei por uma cirurgia quando eu estava no hospital, que eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta, fiquei 4 dias internada aí no hospital. E eu não tenho pressão alta, mas a minha pressão subiu. Me deu picos de crises de ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa, me deu muita tontura. E coisas assim, coisas que eu não tenho. Mas tudo isso me deu pela ansiedade, porque eu não vi a hora de sair do hospital. Porque foi momentos assim de assombro que eu vivi no hospital. Não foi fácil. E aquilo foi me dando muita ansiedade. Eu fui ficando muito ansiosa e eu estava com muito medo pela ansiedade que eu estava. Vários exames eu precisei fazer exames para ver como é que estavam as minhas plaquetas, e eu sabia que se aquele exame das plaquetas tivesse dado alteração, eu não sairia do hospital. E graças a Deus, esses exames deu tudo ok, estava tudo em ordem, e eu só pedia para o Senhor que eu queria sair de lá, que o Senhor amenizasse a minha dor, porque não estava sendo fácil. Então, quando nós deixamos, Laís, você não entregou? Eu entreguei, mas até aquilo tudo se acalmar dentro de mim, se resolver dentro de mim, porque meu emocional ele estava muito mexido. Eu vou contar tudo para vocês, né, no testemunho, mas foi por falta de eu não entregar. Eu precisava acalmar a minha alma, falar para minha alma: aquieta-te, alma. E até que, né, enfim, depois eu sosseguei. Mas nós precisamos entregar tudo, deixar tudo esclarecido diante do Senhor, os nossos anseios, nossas preocupações. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Pai. E a aplicação do estudo, ela vai dizer assim, a conclusão, ela diz assim: viver é uma dádiva, cada fase da nossa vida é única em sua força e possibilidades. Somos desafiados pelo autor a abandonar aquilo que não é útil e proveitoso para a glória de Deus. Precisamos viver uma vida piedosa diante de Deus. A vaidade levou Salomão longe da presença de Jesus. Longe da presença de Deus. O que é que tem te levado longe da presença de Deus? Que tem te feito viver uma vida que não glorifica a Deus? A nossa vida é para glorificar a Deus. Se não for isso, a nossa vida não tem sentido algum. E a aplicação do estudo, ela diz assim: em quem você tem empenhado sua força e seu vigor? Tem gente que tá gastando sua vida com tantas coisas e tá perdendo até o fôlego de vida, o seu vigor, a sua identidade, a sua essência, por buscarem coisas e em lugares que não é na presença de Deus. Seria possível avaliar sua rotina, seus sonhos e desejos para chegar a uma conclusão do que necessita de mudança? E aí aqui fica, né, para quem tem GC, para quem tem aí a célula, ele vai dizer assim, nesse GC, o desafio será organizar a sua semana para ver como você tem gastado o seu tempo.
Anote o que for necessário e busque uma forma de mudar caso for necessário. E aqui eu digo, não é questão de fazer uma lista enorme daquilo que eu preciso fazer. Não, gente. Comece com pouco. Porque às vezes você coloca muito e você não consegue cumprir aquilo que você está colocando. E isso acaba te dando um desânimo e você acaba procrastinando. Então coloca lá 2 coisas que você precisa mudar e mude. E mude, não precisa falar para ninguém, faça para você mesmo esse bem feito na sua própria vida. Muitos estão cansados porque estão vivendo fora dos padrões do céu. É por isso que as pessoas têm se cansado, é por isso que os jovens acham que o que está no mundo é muito mais atrativo do que está na presença de Deus, porque estão carregando a presença de Deus como um verdadeiro fardo, e as coisas do mundo que jaz do maligno como suavidade, mas está gerando peso porque você não está vivendo de acordo com, de forma a agradar a Deus. Então, quando você vive de uma forma a não agradar a Deus, você vai sentir um peso muito grande. Você acha que está vivendo, mas você não está vivendo, você está morrendo longe da presença de Jesus. E a aplicação diária, ela diz assim: você tem desfrutado no Senhor da vida que este lhe concedeu? Segundo, temos vivido colocando nossas ansiedades aos pés de Jesus? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Terceiro, sua força e seu vigor têm sido utilizados para a glória de Deus? Quarto, você tem em si a convicção de que viver é uma dádiva e sua vida é importante para o Senhor? Quinta e última pergunta. Ver o sol no versículo 7 nos remete a ver as coisas boas dessa vida. Desde a própria criação de Deus quanto às bênçãos do Senhor. Você tem visto o sol em sua vida? Em outras palavras, você tem visto as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Sobre tudo que o Senhor tem feito sobre esse dia? A cada dia que você tem vivido, você tem visto as bênçãos do Senhor? Eu tenho muitas bênçãos para ver, para compartilhar. Tudo aquilo que o Senhor tem me permitido viver e poder estar aqui viva é uma bênção e uma dádiva do Senhor. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não esqueçam aí de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ativa aí o sininho. E voltamos aí para a glória de Deus, se assim o Senhor me permitir, todas as segundas-feiras, tá? Então é isso, compartilhe e não deixe aí de compartilhar as boas novas do Senhor e seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e por você estar vivo. Amém? E é isso, pessoal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, a próxima segunda-feira estaremos aqui juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana.